Vaz. ao conflito pós-eleitoral. Não, mas também tens de me ouvir. Sim, mas peço que responda. Sim, mas eu estou a responder. Okay, vamos. O tema, o Moçambique pós-eleitoral, a discussão, é um tema macro, dentro do qual pode... A pergunta é, o Presidente da República, no seu ponto de vista, não deve se abrir a outras agendas? O tema... Olha, aqui é que está. Por que é que foi necessário, por exemplo, irmos a Roma para fazermos, porque durante 2 anos a negociar lá, muito longe. Por que é que tivemos, antes disto, irmos a Nairobi? Por que é que nós tínhamos os mediadores? Nas negociações, os elementos preliminares que tragam conforto para todos são importantes. E repare, para a sua informação, que os contactos entre o presidente com os demais estão em curso. Os canais estão ainda abertos. O único canal que ainda não está aberto é do Venâncio. Porque o Venâncio está focado nas lives. Está focado nestas coisas que ele está a convocar as pessoas a fazer. Como um método de pressão, não sei para quê. Mas como é que olha, Egídio, para o fato de ele não ter recebido nenhuma correspondência ou nenhuma resposta? Não era para uma responder. Carta, não era para okay. responder. Se o Venâncio quer dizer o encontro dele, que o peça com os assuntos dele. E neste contexto, ele eventualmente também será recebido para tratar assuntos dele. Este encontro, com todo o respeito, foi convocado pelo Presidente da República. E o Presidente da República colocou um tema. Não é ele. Por que é que ele não pediu um encontro com o Presidente da República, mesmo antes, se tinha ideias para falar com o Presidente da República? Então, do seu ponto de vista, o Presidente da República não deve se abrir a outras propostas? O Presidente da República queria os 4 ali. O Venâncio faltou. A pergunta é, o Presidente da República, no seu ponto de vista, não deve se abrir a outras agendas, propostas? O tema conflito pós-eleitoral ou Moçambique pós-eleitoral é tão vasto, onde cabem todos os assuntos específicos relativos ao conflito pós-eleitoral. Não, mas também tens de me ouvir. Sim, mas peço que responda. Sim, mas eu só estou a responder. Okay, vamos. O tema, o Moçambique pós-eleitoral, a discussão, é um tema macro, dentro do qual podem caber vários subtemas, dentro desse contexto. O que o Presidente da República, a única condição era as pessoas estarem lá presentes, para discutir isso. Okay. Como viu na metodologia adotada pelo Presidente ontem, antes de começar a reunião, abriu-se espaço para os ditos pontos prévios. É assim como as coisas, as negociações começam. Essa é que é a metodologia. Muito bem. Ora bem, se alguém disse, eu enviei, não estava previsto que se enviasse o ofício. Não estava previsto. Egídio, tem 1 minuto a falar e não respondeu a minha questão. Disse que haveria de responder. Respondi. Até lhe deixei. Respondi. Agora, volto a fazer a pergunta. Respondi. No seu ponto de vista, o Presidente da República não deve se abrir a outras propostas de agenda para um encontro que marca... A única possibilidade de abrir-se a outros pontos de agenda é a presença física dentro do formato adotado para que os participantes apresentem esses pontos de agenda. Deve da ou não? Mesma forma... Sim. Não, a resposta é sim. Okay. Da mesma forma que ontem, o que aconteceu nos pontos prévios, introduziu-se esse elemento de Venâncio e logo concluiu-se que, olha, vamos mudar o formato do diálogo sem descartar o Venâncio e os próximos passos vão ser bilaterais. Mas, ou seja, esta é a prova da abertura do Presidente a novas ideias. Muito bem. Mas, professor, não acha que o facto de não se atender a questões prévias antes... Foram atendidas as questões prévias dos 3 candidatos presentes. E essas mesmas, em 100%. E essas mesmas questões prévias levaram-nos a um cenário de não termos o diálogo ontem. O que aconteceu, justamente, quer dizer, o diálogo não continuou ontem naquele formato, em virtude da ausência de um dos elementos que se julgava importantes. Muito bem, eu volto a fazer, e é a última questão, Egídio. Não acha que, caso o Presidente se abra a uns pontos prévios antes da reunião, possa de alguma forma trazer
um diálogo de forma efetiva no dia em que se marca, para não termos um cenário de se esperar apresentar-se a agenda no dia da reunião e depois voltar a se remarcar um outro dia para a discussão. Eu vou lhe Pois é, estamos a acompanhar um dos vídeos, conteúdos mais quentes da atualidade. O Caro Telespectador tem certeza e o internauta estão a acompanhar com maior vigor. Continuam a acompanhar e voltamos para conversar, até porque este é o momento mais quente do vídeo e não vai querer perder. dizer, Venâncio Mondlane o que fez foi chamar-se manobras dilatórias. Não estava interessado em vir para Moçambique. Então, aquele todo documento longo, com exigências estapafúrdias, algumas das quais que não fazem sentido, por exemplo, estão fora do tema específico, há elementos que fazem parte, inclusive, da renovação, aliás, que implicam reformas constitucionais, que implicam governação, como essas tais 1000 casas por dia que tinham que ser feitas para jovens, entre outras. Essas coisas não têm absolutamente nada a ver com o tema proposto. Mas, se ele estivesse presente, ele iria ter a oportunidade de colocar isso. Mas porque não queria vir, então, assim, encontrou esse subterfúgio. Uma vez mais, o Egídio não responde à minha questão, por isso vou ter mesmo que encerrar a nossa conversa, justamente tenho uma mensagem não quer responder. Mas tenho uma mensagem para só se a condição for responder. Eu estou a responder as perguntas com muita objetividade. Não está. Estou a responder. Não está. O que querem, eventualmente, volto é que a fazer. o Dava quer que eu vocifere ou diga as palavras que gostaria que saíssem da sua boca. Mas eu estou a responder com muita objetividade. Okay. Estou a fazer um esforço muito claro e objetivo. Tá bem, vou-lhe fazer a última questão novamente e agradecia que tivesse essa objetividade. Fiz esta pergunta sobre se o presidente estaria ou não aberto a novos elementos. Eu disse sim. Tudo bem, depois depois de insistência, Egídio. Agora, voltei a fazer uma outra questão e agradecia que me respondesse. Sim. E, por sinal, foi tocar numa questão já ultrapassada. A minha última questão foi, não acha que, se atendendo a questões prévias com antecedência, não teremos situações de adiamento do encontro que culmina com o diálogo, como o caso do que aconteceu? Por quê? Porque, por exemplo, o Sufo Momad e o Lutero Simango foram levantar a ausência de Venâncio Mondlane no dia da reunião. Sim. E foi isto que levou ao adiamento do diálogo. Sim. E eu pergunto... Não adiamento, continuidade do diálogo. Por isso, não acha que poderia ter-se evitado isto, acautelando-se para que não fosse, por exemplo, um dia perdido? Já dizia alguém que um encontro entre o presidente e os candidatos é também oneroso, há alguns gastos. E o país está numa situação agora em que deve começar a poupar. Não acha, Egídio, que isto de alguma forma poderia trazer para os moçambicanos um diálogo, se se acautelassem questões prévias? As questões prévias são levantadas em sede do diálogo, naquele formato. Então, o que eu posso dizer e assegurar aos moçambicanos é que ouvimos todos de que o Venâncio não está descartado. O Venâncio pode conversar com o Presidente da República a qualquer momento que ele quiser, dentro do território moçambicano. É só lhe dizer, até o Presidente da República brincou dizendo que se estivesse em qualquer ponto aqui do território nacional, nós íamos ter com ele. E, portanto, é só um interesse que venha do Venâncio Mondlane a qualquer altura que o Presidente da República está disponível. Ainda bem que, desde doravante, o assunto vai ser bilateral numa primeira fase. Ok? E, portanto, esta é a resposta objetiva. E eu tenho também uma mensagem para os nossos telespectadores. É que, desta vez, eu recebi algumas informações que estão a circular nas redes sociais, dando conta das reuniões das empresas de breakdown, aqueles que puxam o carro, essas coisas todas. O Conselho Municipal de Matola e Maputo convocou uma reunião breve. Parece que há trabalho hoje. Então, é importante cuidar dos vossos carros para não serem surpresos. Portanto, há alguma coisa aqui que vai acontecer
e que é ao bem do nosso patrimônio, é importante ver como é que nós podemos evitar. Chegamos a mais um fim de conversas com Alcides Novunga. Gostou do que viu? Comente no canal, deixe um like e subscreva-se. E quanto a nós, nos vemos numa próxima oportunidade. Até já!